Oi, gente. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante e cada vez mais sendo abordado na ciência brasileira, que é o empreendedorismo feminino. Como que a gente pode fazer com que as soluções que encontramos nas pesquisas cheguem de fato para a sociedade? E como nós, mulheres, podemos atuar como empreendedoras em um meio tão tecnológico? Hoje, quem está aqui com a gente é a doutora Mônica Batista de Almeida. A professora Mônica, ela é farmacêutica, pesquisadora, doutora em biotecnologia, CEO da MBA Consultoria e Pesquisa, instrutora do Sebrae, com mais de 3 décadas de atuação em áreas de microbiologia, análises clínicas, inovação e saúde. Ela construiu uma carreira marcada pela integração entre ensino, pesquisa e desenvolvimento tecnológico. E hoje também é CEO da QuickAid K, uma startup que desenvolve um curativo hemostático inovador. Mônica, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. E eu queria começar querendo saber um pouco sobre a sua trajetória. Você começou na farmácia, passou pela microbiologia, biotecnologia, ciência, e como foi essa virada para começar a empreender? Sair da pesquisa e virar empreendedora? Oi, Ilana, obrigada pelo convite. Bom, essa jornada, a gente começou a observar que muita coisa ficava parada nas nossas bancadas, então nos centros universitários, nas universidades, nos centros de pesquisa, e a gente precisava fazer com que essa pesquisa ela chegasse à sociedade. Então, essa virada de chave começou, a partir do momento que eu falei: "Já fiz tanta coisa para a sociedade no âmbito, né, de ser professora, de ser, farmacêutica, né, bioquímica, na área de diagnóstico, mas agora eu resolvi empreender". E aí a gente resolveu fazer o quê? Tirar a ideia do papel, né, da bancada, do laboratório e trazer para a sociedade. Essa foi a virada de chave. Muito bom, importante. Eh, Na sua experiência, quais as barreiras que nós mulheres, ainda costumamos enfrentar com com essa coisa de liderar empresa de base tecnológica? O que é que ainda impede? Quais são as barreiras da gente? Eu acho que o que ainda impede, eu acho que é uma coisa que está mudando paulatinamente, nós estamos agora no boom do empreendedorismo feminino, isso é muito interessante, muito importante, eu acho que as mulheres começaram a ver algo importante agora que é: "Eu quero ser dona do meu próprio negócio". E as barreiras que mais, nós continuamos tendo ainda, é muito uma barreira cultural, né. Não é fácil, ter uma mulher na área tecnológica. Então, a maioria das pessoas que estão à frente, né, de projetos de âmbito tecnológico, é relacionado aos homens. Uhum. Então, essa barreira cultural eu acho que existe um pouco de um certo machismo nisso, mas a gente está conseguindo mudar essa história. E, culturalmente, a gente precisa fazer uma abordagem para que as mulheres entendam que elas podem chegar lá, né. E a gente daqui a pouco vai falar um pouco mais sobre isso. Mas eu acho que principalmente a barreira cultural. A gente sabe que nós temos pesquisadores com desenvolvimento científico de ponta, excelência, mas infelizmente poucas pesquisas chegam de fato para a sociedade. O que é que você acha que pode influenciar nessa distância entre a pesquisa e o que chega mesmo Na na sociedade, muito bem. sociedade? Bom, eu acho que a primeira coisa que impacta, desse momento da pesquisa chegar à sociedade, é que quando você está dentro da universidade ou nos centros de pesquisa, você existem, metas que nós precisamos cumprir. A quantidade de artigos que são publicados, então esse produtivismo de artigos é muito alto. E a gente acaba, e isso acaba interrompendo o outro fluxo da gente sair dali e passar para outro nível que é empreender e que não é fácil também. Então, assim, existe uma cobrança muito alta, nós precisamos dar conta, né, desse produtivismo e
E isso é um impacto muito grande para que a gente saia da bancada, saia do centro universitário dessa pesquisa e que esses artigos que são diversos, cheguem efetivamente para a sociedade. Eu acho que esse é o principal ponto. Na sua opinião, qual a principal diferença entre fazer ciência e uma ciência que envolve inovação? Ah, isso aí é muito legal. Quando a gente fala de fazer ciência, a gente está falando do teor científico, da gente, construir, né, da gente ter o conhecimento, inclusive dos fenômenos que acontecem, nesse conhecimento. Então o que a gente fala é o saber. Na ciência, a gente está falando do saber. Quando a gente está falando de inovação, a gente está falando que é transformar esse teor científico em fazer. Então, é a gente trazer o teor científico para a prática. Então, esse aqui que a gente fala é trazer o teor científico para a prática e fazer com que ele chegue à sociedade. Daí a gente vai fazer o quê? A gente gera soluções para a sociedade, e isso impacta tanto no âmbito social, né, como no âmbito econômico, e, fazendo uma geração de valor, né, um valor agregado para o mercado. Então, se a gente fizer essa diferença rapidamente, a gente está falando que a ciência é o saber e a inovação é o fazer. É você colocar o seu saber na prática, ajudando a sociedade a trazer soluções e gerando valor ao mercado. É você transformar seu conhecimento num produto. Exatamente. E quais são as competências que um pesquisador precisa desenvolver para se tornar um empreendedor? Muito bem. Para a gente tirar realmente esse papel, né, essas pesquisas, né, diversas da bancada, né, do laboratório, né, dos centros de pesquisa, a gente precisa, para tornar-se empreendedor, nós precisamos ter algumas coisas importantes, como, a gente precisa saber como trazer isso para o mercado. Então a gente tem que ter não só ser o pesquisador, mas para empreender a gente precisa ter a visão de mercado. Para isso a gente, obviamente, precisa de algumas competências, como, a gente precisa de parcerias, né, de networking, a gente precisa de ter o aprendizado da gestão de negócios, a gente precisa, de fazer um pitch, a gente precisa saber vender esse produto, porque a gente está falando que, de uma pesquisa que pode virar um produto, pode ser um processo, né, pode ser um serviço e pode ser um produto, que a gente está tirando. Mas a gente precisa, de mentoria, de capacitação, porque, a base científica da gente é muito alta e a gente, às vezes, não tem uma base para empreender. Então, para isso, a gente precisa de mentorias importantes, para que a gente possa ter essa gestão de negócios, né, a gente ter essa visão do mercado, a gente ter esse networking para a gente poder chegar e conseguir trazer essa pesquisa para a sociedade. Muito bom. Hoje, você é CEO da Quick Aid K, inclusive eu tenho um botãozinho Ah, lindinho, que delícia. olha só. Como foi que surgiu a ideia da Quick Aid K? Tá. Esse foi um projeto que foi pensado, essa virada realmente de chave de formar, de abrir essa startup que é a Quick Aid K, foi pensado no momento que a gente começou a observar que a gente tinha, bom, como eu trabalho no hospital de urgência e vejo todos os dias acidentes que chegam, né, no hospital a todo momento, e a gente precisava, observar como, vários, pacientes chegavam e muitos entravam em choques hipovolêmicos e eles não conseguiam chegar vivos, inclusive no hospital. E isso também acontecia na área animal. Só que, na área animal é uma deficiência muito maior, porque não existe nada relacionado a isso, que era fazer um estancamento dessa hemorragia desses animais. A Quick Aid K, ela começa com a ideia de um curativo anti-hemorrágico para animais de pequeno e médio porte, e a gente quer chegar, quer salvar esses animais. Então, a ideia era ter um curativo que a gente conseguisse estabilizar e ou salvar esse animal. Porque várias visitas, que eu fiz em, veterinários, médicos veterinários,
a gente pôde entender vários casos. Eu tive que achar que existia um problema e que eu tinha que achar uma solução para isso, né? E vários casos de traumas importantes em que o animal não conseguia nem chegar vivo no veterinário. Alguns traumas podem ser resolvidos em casa, quando são hemorragias de pequeno porte, coisas simples, vamos dizer mais simples, mas hemorragias de graus médios e mais complexos, muitas vezes não conseguiam chegar. Então, daí a ideia de produzir esse curativo. E a Quick Aid K é uma startup que a gente está saindo exatamente do papel e do laboratório e a gente quer chegar ao mercado. Como é que foi você transformar uma pesquisa científica em uma startup? Transformar isso no startup, a ideia começou quando a gente teve um boom que foi, bom, eu tinha uma ideia, eu vou colocar fazer um projeto disso, e obviamente que para isso eu precisava de recursos financeiros, e daí eu comecei a observar redes de fomento, né? Alguns locais que tinham fomento fomentavam isso, eu apliquei o projeto e deu certo. Eu acho que daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso, como é importante, como que eu posso falar? Essas instituições que nos ajudam a tirar essa ideia, Do esse sonho, papel. né, da bancada do laboratório e ajudar outras pessoas e, né, chegar até a sociedade. Então, acho que daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre essas instituições de fomento. Ah, claro, eu vou esperar mesmo. Isso aí, vamos falar. O que mais te surpreendeu nesse processo de empreender? O que mais me surpreendeu é a gente tem que ter muita resiliência. Tem que focar nos resultados. A gente, não é simples, nós precisamos estudar muito sobre o assunto, já que, como eu falei, a gente sai de uma área científica, quer sair da ciência e para uma área que não é a nossa área. Então, o que mais me surpreendeu, foram as pessoas que eu consegui encontrar nesse processo, que consegui, eh eh, fazer com que se juntasse a essa minha ideia louca, né, vamos dizer assim, e apoiar, né, porque a gente nunca às vezes a gente não acha que vai ter o apoio, né, porque a gente acredita que aquilo é um sonho, a gente não sabe que vai ter um apoio. E muito pelo contrário, o que mais me surpreendeu foi o apoio que eu tive de vários projetos e várias aplicações que eu fiz e que a gente conseguiu, eh, ser aprovados, né, Uhum. sermos aprovadas. Então, assim, isso foi o que mais me surpreendeu. Massa, é bom, é rede de apoio. É, exatamente. Hoje em dia, a gente ouve muito falar sobre startups de base científica, que são as chamadas Deep Techs, né. Sim, O que é que diferencia essas startups de startups tradicionais? tá. Basicamente, as startups tradicionais, elas acabam, só modificando, algo que já existe, porque é mais fácil e mais rápido para escalonar. Então, vamos dizer que as startups tradicionais ou convencionais, elas escalonam mais rápido, porque elas trabalham com algo que já existe. Por exemplo, um site, um aplicativo, então isso fica muito mais rápido. As deep techs são startups que elas vêm da ciência, então elas têm base tecnológica, daí elas ou vêm, né, de base tecnológica ou da própria engenharia tecnológica, e o que acontece é que a gente tem uma demora maior para chegar no mercado. Então, o tempo conta muito para as deep techs, porque como elas são de base científica, geralmente elas vão precisar de patentes, a gente precisa de um tempo maior para chegar naquele protótipo, né, que a gente vai utilizar, que vai chegar para o mercado. A gente precisa patentear, então a gente precisa de uma base regulatória muito grande e as bases regulatórias são demoradas. O incentivo financeiro também, tem que ser um incentivo que a gente chama de patience, porque ele tem que ser lento.
não é como uma startup tradicional. Quase que A gente literal, né, passa patience. exatamente, a gente passa anos de estudo por causa do P&D, que é a pesquisa e o desenvolvimento. Desenvolvimento. Então, até a gente fazer toda essa pesquisa e chegar naquele produto, naquele processo, naquele serviço, e como é base, científica e ele tem que ser regulado, então, as deep techs, elas demoram mais, a diferença maior é essa. Eh, por que transformar pesquisa acadêmica em startup pode ser estratégico para o Brasil? Isso seria de extrema importância para o Brasil, porque o Brasil, ele tem um histórico, ainda tem um histórico, a gente tem muita pesquisa científica no país, e a gente tem um histórico, como que eu posso falar? Que essas pesquisas, elas não chegam ao mercado. É como se a gente tivesse um histórico de, vamos dizer, entre aspas, de deficiência, né, porque a gente tem muito produto, muita pesquisa, mas elas não chegam ao mercado. Por que que seria importante chegar ao mercado? Primeiro, para a gente ter um incentivo, a gente mostrar que, no caso, a gente está falando da ciência e da inovação, que esses projetos que vão chegar na sociedade, que vai ter um âmbito para a sociedade, ele vai ter um valor econômico e social de extrema importância. A gente precisa mostrar isso, para que as empresas invistam, né, na ciência, porque a gente não tem ainda esse apoio tão grande. Então, a competitividade, chegar, no mercado, essas pesquisas para o país seria de extrema importância, porque a gente alcançava a sociedade, e aí eu estou falando em âmbitos complexos, como tanto na agroindústria, quanto no meio ambiente, quanto na saúde. A gente teria, produtos, serviços, né, e processos de extrema importância chegando, e isso para o mercado é de extrema importância para o Brasil. A gente, eh, apontaria, desapontaria, na verdade, desapontaria como um país que está buscando algo e está vendo o mercado chegar. Então a gente está vendo aí um exemplo muito claro, desculpa, da polilaminina, que é uma pesquisa de extrema importância, e eu tenho certeza que as pessoas começaram a ver isso, porque foi um feito tão inédito de uma pesquisa dentro da universidade, e que ela, para você ver como é difícil chegar no mercado, ela ainda não chegou no mercado, porque as bases regulatórias, são muito Burocrática, demoradas, exatamente. né, e é lógico que a gente não vai colocar nada para tô falando agora na saúde, para a população, né, se ela não for realmente regulada, não tem como isso, sair. Então, assim, a gente, cada vez mais que a gente joga uma pesquisa, que a gente tira nossas pesquisas, que a gente não consegue colocar no mercado, né, cada vez mais que a gente está conseguindo mostrar que a ciência no Brasil, ela pode acontecer, a gente vai ter, um boom aí, economicamente para o país, é maravilhoso, e para toda a população, né, Sim. em todos os âmbitos. Na sua experiência, qual o papel de parques tecnológicos, das incubadoras, programas como o Centelha, Faptec, Sebrae, na transformação da pesquisa em produto inovador? De extrema importância. Se a gente não tivesse, se a gente nós não tivéssemos essas instituições dando apoio, cada uma na sua no seu, aspecto, né, na sua expertise, por exemplo, a QuickAid, ela começou, e ela efetivamente nós chegamos no nosso MVP, que é o que a gente chama no nosso protótipo, na melhor, né, no produto melhor viável, com Centelha. O Centelha, nos ajudou, porque a gente teve um apoio financeiro. Então, por exemplo, o Centelha, a Finep, Startup Nordeste, que são instituições governamentais, que acabam, ajudando, a gente a empreender, porque tirar essa ideia e ter o apoio, o aporte financeiro para que a gente possa começar a produzir
o nosso produto, processo, enfim, são de extrema importância. Os parques tecnológicos, porque a gente começa na universidade, mas a partir do momento que a gente vai empreender e a gente abre uma startup, eu preciso de um local para trabalhar. Então, os parques tecnológicos para a gente são de extrema importância. O Sebrae é de extrema importância porque faz todo um trabalho de educação empreendedora, todo um trabalho de validação, de gestão de negócio, e que, como eu falei, a gente que está na parte científica, na ciência, nós não temos essa expertise. Então, cada um, na sua expertise, eh, ajuda a gente a sair, né, disso que a gente está, que é só o papel, e empreender, e fazer com que isso chegue ao mercado e chegue à sociedade. Você participou recentemente do Empretec, não é isso? Sim, Empretec? Empretec. E foi reconhecida em iniciativas ligadas ao empreendedorismo feminino. Como foi que essas experiências mudaram a sua visão sobre empreender e sobre gestão? Olha, como eu falei, a gente começou, com os aportes financeiros para que a gente chegasse aos ao nosso produto, mas ao mesmo tempo a gente foi dando entrada e fazendo, a gente tem aplicações que a gente vai fazendo e é tudo na internet e tudo gratuito, as pessoas precisam entender que existe essa possibilidade, então você mulher que quer empreender também tem essa possibilidade, entra na internet, né, pesquisa, os editais que estão abertos, e esses editais que foram abrindo eu fui, acabando tendo mentorias importantes e fui aplicando para coisas também que eu fui fazendo networking. Para mim foi de extrema importância, por exemplo, esse ano 2000, bom, comecei passando no Centelha, em 2023, 2024 a gente passou, né, no Inovativa, no Startup Nordeste, e aí a gente vai sendo reconhecido, o projeto vai sendo conhecido, a gente vai buscando, investidores. Depois eu passei o ano passado, eu ganhei o prêmio de mulher Sebrae Mulher de Negócios, que foi o prêmio Sebrae Mulher de Negócios como segundo lugar em ciência e tecnologia. Esse ano eu fiz uma aplicação e eu fiquei foi muito importante para mim como pesquisadora também, e como, CEO, né, para minha startup também para inovação. Esse ano teve que tem esse programa anualmente, mas só esse ano que eu apliquei, que é o prêmio, na verdade, desculpa, não é um prêmio, é um programa para mulheres, na ciência e inovação. Esse programa é um programa que é do Museu do Amanhã, do Rio de Janeiro, e ele tem, o apoio da Shell e da Canson Bridge, que é uma, instituição, fora do país, né. Então eram 80 mulheres no Brasil, 16 mulheres no Nordeste e 50% das mulheres, das vagas era para mulheres, negras e pardas. E no Nordeste só eram 16 mulheres e eu passei. Então assim, o meu projeto passou, mas nesse caso eu passei como pesquisadora. E quando eu apresentei o projeto, assim, eu fiquei muito feliz, porque todos, gostaram, todas as mulheres gostaram e óbvio, projetos maravilhosos no país inteiro. Eu pude conhecer mulheres do país inteiro com projetos maravilhosos, então esse networking, essa parceria e a vontade de fazer v dar certo, eu acho que é o mais importante pra gente. Isso é muito bom. Mulheres com mulheres, nossa, a gente Exatamente, tem sempre, assim, um ciclo que se apoia, né. É exatamente. bem importante a gente se unir nisso. Como é que a gente pode incentivar mais mulheres, a enxergarem também na ciência uma forma de empreender? Eu acho que a abordagem crucial na verdade, a abordagem crucial para isso é a gente, incentivar com falas assertivas, demonstrar que a gente pode mais,
a gente está, como eu falei, no boom das mulheres agora, querendo empreender, né, mulheres empreendedoras. O empreendedorismo feminino está em alta agora, porque acho que as mulheres começaram a perceber que elas podem muito mais, né. Então, como eu falei, nós temos uma rede de outras mulheres apoiando. Eu acho que os relatos de experiência também são muito importantes, nós chamamos de cases de sucesso, e quando você tá mostrando que outras mulheres também conseguiram, esse é um incentivo para que outras mulheres também queiram, para que elas tenham esse protagonismo feminino. Eu acho que falas assertivas, palestras, oficinas, buscar apoio em, vários lugares. Então, por exemplo, vou citar aqui o Sebrae, porque o Sebrae faz uma educação empreendedora, de extrema importância, né, faz com que as pessoas entrem em contato, as mulheres entrem em contato. Existem vários programas, desculpa, vários programas, por exemplo, no Sebrae, como o Sebrae Delas, que, as mulheres estão entrando em contato e aprendendo em vários setores como, empreender. Eu acho que a gente precisa procurar mais, querer, ter resiliência, ter foco para que a gente tenha resultados. Muito bom. Mônica, foi muito bom ter você aqui com a gente. Sua experiência só mostra que a ciência ela vai muito além dos laboratórios. A gente pode sim transformar em inovação, em soluções que chegam de fato a melhorar a vida das pessoas, e isso é muito importante. Eu posso dizer que isso é inspirador. Você é uma mulher Obrigada. inspiradora. Muito obrigada por ter aceitado o convite. E para vocês que assistiram até aqui, não esquece, curte, compartilha, fala, espalha essas notícias todas e fica aí acompanhando, porque a gente está sempre postando novos episódios. Muito obrigada.